Shalom, meus queridos. Baruch Hashem por mais essa oportunidade. Estamos aqui para estudar essa palavra maravilhosa do Senhor, né? Nossa querida Torá. Estou aqui com Shushaná, minha esposa. Shalom, shalom, tudo bem? Ela agora vai participar com a gente dos estudos, né? Finalmente eu consegui convencê-la a participar conosco dos estudos aqui, né? Sou o David Ben Abraham. Sou Shushaná. Ela é Batsara. E vamos começar o nosso estudo nessa nossa paraxá que promete Vairá. E apareceu literalmente. Que acontece no livro de Bereshit, você conhece como Gênesis, do capítulo 18 ao capítulo 22 até o versículo 24. E ela vem nos trazer vários ensinamentos, inclusive para a nossa vida, né? Trouxe muita coisa essa semana. Nós aprendemos muito com a paraxá Vairá e você também vai aprender. Porque ela nos traz sobre fé, sobre moral. Ela vem nos ensinar também aqui sobre a importância da hospitalidade que traz benefícios diante do Senhor. E algo que fique conosco e você vai gostar de saber, porque o seu nome diz muito sobre quem é você ou quem será você. Até o propósito, né? O seu nome pode vir com o propósito no qual você veio. Às vezes a gente busca em tantos lugares descobrir o nosso propósito e através do seu nome está escondido qual é o seu nessa terra. Então vamos lá, né? Você quer saber qual é a chave que destrava o seu futuro, que está no seu nome? Então beleza, a gente vai mostrar aqui. Vamos fazer esse estudo dessa paraxá e você vai ver que seu nome realmente diz muito sobre você e isso pode te ajudar a desbloquear muitas coisas em sua vida, principalmente relacionadas ao seu relacionamento com o Eterno. Então, vamos lá. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal, porque o seu like ajuda muito a crescer e a entregar essa mensagem para várias pessoas que ainda não estão sendo alcançadas. Você pode ser uma ferramenta do Eterno para propagar a palavra dele, amém? Então vamos lá, né? Paraxá Vairá. Então vamos lá, no ensinamento da Torá, hospitalidade, Chachasat Ochim, né? Então é o seguinte, traduzindo, né? Chachasat Ochim significa hospitalidade. E a paraxá já vai começar com Abraham, que até então é Abrão, né? E ele está recebendo a visita de 3 seres celestiais. E o que acontece? Quando chega, isso tinha apenas 3 dias que Abraham tinha sido circuncidado. O Eterno havia mandado Abraham se circuncidar e circuncidar todos de sua casa, como já vimos na paraxá anterior, que Abraham passaria por isso. Então, a gente vê aqui que Abraham com certeza estaria nos dias mais difíceis, né? O terceiro dia é um dia muito difícil da circuncisão, né? Porque eu mesmo passei, a minha esposa testemunha, a circuncisão não foi fácil, porque eu também fiz ela depois de adulto. O terceiro dia é o auge, né, da recuperação, né, o mais dolorido, né, que a anestesia passa. É o pacto abraâmico, então ele faz valer a pena, viu, gente? Valeu a pena na minha vida, porque nós somos judeus, descendentes, nós somos judeus de sangue, somos filhos de Israel, e então o pacto abraâmico para nós significa muito e é muito necessário. Bem, então vamos ver aqui, né? Então esses visitantes, quem eram esses visitantes? Eram os Malachim, ou seja, os mensageiros do Eterno, você deve conhecer como anjos. E Abraham, mesmo sem saber ainda quem eram Malachim, ele já sai ao encontro deles para recebê-los com todo carinho, porque nós temos que ter hospitalidade. É um dever que nós devemos ter. Então, Abraham, mesmo naquela situação, ele vai para receber os visitantes, que na verdade são os Malachim, que vieram trazer várias notícias para Abraham. E eles precisavam trazer coisas para Abraham que determinaria muito sobre o futuro dele, né? Isso, não só o futuro dele, né, mas como também do sobrinho dele, né, Ló. Sim, fala sobre Ló também. Então, vamos ver aqui, né, sobre a justiça e intercessão. Porque o que acontece? Ló, o sobrinho amado de Abraham, estava em Sodoma. Você conhece como Sodoma.
E era uma cidade que sabíamos que estava afundada no mar do pecado, no lamaçal do pecado. E ali já não havia mais jeito. Mas Abraão, orando ao Senhor, decide interceder pela vida daquele povo e, se não possível salvar todo aquele povo, salvar pelo menos a família de seu amado sobrinho Ló. Então ele ora a Deus, ele começa a conversar com Deus a respeito de que poderia ser feito para salvar a vida daquelas pessoas, onde começa a contagem, como ele fala assim, Senhor, se tiver 50, 45, até finalizar Abraão falando com Deus, e se houver pelo menos 10, que é o que nos dá origem hoje a um minyan, que significa pelo menos 10 pessoas dedicadas à Torá, 10 pessoas consideradas na busca de se tornar um tzadik, de pessoas justas, né? Então, é a quantidade mínima que a gente vai utilizar como base para um minyan, que era para, por exemplo, fazer um serviço de shaharit em comunidade, né, na congregação, fazer um kaddish. Então, a gente precisa desse minyan, né? Isso. Que algumas comunidades dizem que tem que ser uma pessoa, são 10 homens circuncidados, mas nós consideramos, através do nosso rabino, que nós podemos considerar já 10 pessoas, independente de homem ou mulher, mas 10 pessoas dispostas a praticar a Torá. Pessoas que já praticam e que lutam pelo bem da Torá. Essas já são consideradas pessoas justas, porque se você vê na Parashá, você vê na palavra, quando Abraão vai conversar com Deus, ele não fala se houver 10 homens justos circuncidados, ele fala se houver 10 justos. Isso pode ser homem ou mulher, tudo envolvido, né? Até porque tinha a família de Ló, né? Que tinha a mulher, a esposa, as filhas, né? Isso. Então aí, Deus fala por final, né? Se houver 10 pessoas justas, então não destruirei Sodoma e Gomorra. Só que infelizmente em Sodoma não havia 10 pessoas justas, mesmo juntando a família de Ló, não daria o número de 10. Então aí, os anjos que apareceram outrora a Abraão, lá em sua tenda, e falaram para ele sobre a questão da destruição, né? Então fica um anjo fica com Abraão e 2 seguem. E esses 2 que seguem são para a destruição de Sodoma. E eles pegam e vão lá, tiram Ló de lá de dentro com as suas filhas e sua esposa e falam, olha Ló, vocês não podem ficar aqui porque Sodoma será destruída. E quando for, não olhe para trás, porque a grande importância, né, no processo, inclusive, da Teshuvá, né, Shoshana? Isso, a gente não pode olhar para trás, porque no decorrer dessa semana, por muito tempo, eu olhava essa frase, até a gente chegou a postar no Instagram, não olhe para trás. Não tinha causado o impacto que causou no final da semana. Na hora que eu pensei, sim, a Teshuvá verdadeira é aquela que a gente não olha para trás, independente dos que te julgam, dos que falam que você ficou maluco, não olhe para trás. Essa é a Teshuvá verdadeira. Isso. Então, olha a conclusão da força como a expressão que a Shoshana falou. Então, a gente vai ver a mulher de Ló, infelizmente, olha para trás e ela é transformada numa estátua de sal. Isso nos mostra o que nos dias de hoje? Que você deve seguir em frente na sua Teshuvá. No seu retorno à Torá, a palavra do Eterno, na sua vida com o Eterno, você não deve olhar nem para o lado, nem para o outro, nem direita, nem esquerda, nem para trás. É seguir em frente, aonde o Eterno te enviar. E vá, não olhe para trás. Porque isso significa o quê? Que se você olha para trás, você está olhando para o passado. Significa que ainda está apegado ao passado. A mulher de Ló estava apegada. Isso nos mostra um apego a Sodoma. Ou até mesmo uma curiosidade desnecessária. Não temos que ter curiosidade sobre o passado, uma vez que ele já ficou para trás. O que importa é o presente e o futuro que o Eterno nos colocará dia após dia, né? Então, vamos passar para uma próxima fase aqui. Vamos falar sobre a fé e confiança em Deus de Avraham e também de Yitzhak, o seu filho. Né? Vamos falar sobre a Akedah de Yitzhak. Akedah significa literalmente a amarração, porque ele foi amarrado. Isso é até interessante, né, falando dessa questão da Parashá, porque Yitzhak,
ele já era, as pessoas confundem, né? E acham que era um jovenzinho, criança, mas não, se você olhar pela idade de Sara e a idade de Abraham, Isaac já era um homem adulto, aproximadamente, se não me engano, acho que se fizer as contas vai dar uns 37 anos. Então ele já era um adulto quando isso aconteceu. Então você vê a fé de Isaac também não é só a fé de Abraham. Porque, pensa bem, Abraham tão velho, se Isaac resolvesse fugir, quem era Abraham para pegá-lo, né? Não tem como, realmente ele se dispôs, né, à vontade do Senhor. E isso ele se dispôs a fazer o que o Eterno fez, mandou fazer. Então ele se entregou para ser sacrificado, né? E isso vem até nos prefigurar coisas mais à frente, que nós vamos falar, né, sobre a questão do próprio Yeshua, quando ele se entrega, né, para ser crucificado, né? O que foi a vontade de Deus para nos salvar, né, nos tirar como que fala, do castigo, né, dos pecados, para nos redimir, para nos dar a chance da techuvá, né, completa. Sim, e Yeshua vem para cumprir isso também. E a gente vê então em Isaac uma prefiguração, né? Aí a obediência, assim como Yeshua obedeceu ao Eterno e foi para o madeiro, só que a gente vê também uma substituição aqui. Ou seja, Isaac foi substituído porque o Eterno, quando Abraham vai concluir o sacrifício, aí o Eterno já pega e envia o Malachim para poder falar com ele, o Malachim vai falar, ei, Abraham, Abraham. Aí ele para o sacrifício e quando ele olha para o lado, tem lá um carneiro lá, né, esperando para ser crucificado, para ser imolado. Então, aí você vê então a substituição, né, de Isaac pelo carneiro, e você vê então a substituição de todos nós, a substituição dos sacrifícios dos animais em Yeshua, que ele substitui o sacrifício para tornar o sacrifício perfeito, algo que agrada a Deus, né? E um detalhe também, que quando o mensageiro do Eterno fala com Abraão, chama ele 2 vezes, ele fala pelo novo nome dele. Então, ali ele selou o novo nome de Abraão. Isso. E mais para frente a gente vai explicar exatamente porque Avram, porque Avraham, porque Sarai e porque Sara, tá? Nós já vamos explicar. Daqui a pouquinho, continua com a gente aí. Então agora a promessa de continuidade, né? A Paraxá, né? Vai mostrar aqui para nós, né? Reitera a promessa de Deus a Avraham, que ele será pai de uma grande nação e que através da sua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Isso estabelece o propósito do povo judeu como um espelho do reino de Deus e exemplo para as nações. E agora vamos então, né, para os estudos do Talmud, né? Sim. O Talmud, né, vai falar sobre a tradição judaica, né, e os comentários que expõem lições práticas para nós, né? Isso mesmo. O Talmud é bom que ele abre a visão, né? Ele especifica histórias são chamadas histórias ocultas, né, como a filha de Ló, que a gente até postou no Instagram também. A filha de Ló, onde Sodoma era cercada pela iniquidade, né, que ninguém poderia fazer algo bom para aquele que estava passando fome, passando necessidade. O que a filha de Ló fez? Foi lá, encheu um jarro daqueles de água, encheu de comida e ajudou, se compadeceu e ajudou. O que aconteceu com ela? Eles pegaram ela no ato, então eles amarraram ela, cobriram ela de mel e deixou que as abelhas, né, picassem ela até que ela morra. Isso está nos estudos rabínicos, né, não na Bíblia. Mas aí a gente consegue fazer um parâmetro, né, não só dessa história, mas como de um histórico em geral, aplicar na nossa vida, né, onde a gente está num mundo que você ser bom, ser justo, ser temente a Deus, está sendo motivo de ser chamado de maluco, né? E diante disso, o que a gente faz? A gente faz igual Abraham? A gente se dedica, a gente se dispõe ao Senhor? Ou a gente simplesmente vira as costas para o Eterno e segue o padrão do mundo, né? É verdade. E também mais um adendo aí sobre essa questão do Talmud. Quem critica o Talmud é porque não conhece, viu? Quem critica o Mishnah,
o Midrash, a Kabbalah, é porque não conhece. E depois essas mesmas pessoas vão falar, nossa, os judeus são abençoados, né? Os judeus são tão inteligentes, Deus tem algo a mais com os judeus. Mas na verdade é porque os judeus sabem da importância da tradição. E, por exemplo, o Talmud, ele vai contar coisas que foram passadas de geração em geração, gente. E assim como a Torá oral, ela é passada de geração em geração. E a Kabbalah tem os livros hoje, mas tem muita coisa que está sendo passada de rabino e para discípulos. E só tem uma maneira de descobrir isso, estudando e acreditando. Até mesmo porque o próprio Yeshua, né, o Filho do Eterno, o Mashiach, quando ele esteve aqui na Terra, ele disse o seguinte, que a salvação viria dos judeus. E Shaul HaShalia, o apóstolo, que as pessoas interpretam erroneamente as palavras dele, lembrando que o apóstolo Shaul HaShalia, Paulo, ele é responsável pelo que ele escreveu e não pelo que as pessoas entenderam. Tá? E a nossa visão judaica sobre Shaul HaShalia é que ele cumpria sim Torá e que ele fazia o que era certo e ele defendia a Torá, as pessoas só não entendiam o contexto ao qual ele estava falando e por que eles estavam falando. Por isso a gente tem que estudar a história. Porque a gente vai ver também nos evangelhos o escritor dizendo assim, apóstolo João, ele disse assim, que se fosse escrever tudo o que Yeshua fez quando esteve na Terra, não caberia. Não dava para escrever tudo. Tá vendo? Tem coisas que foram passadas de fé em fé, de pessoa em pessoas, para trazer os conhecimentos. Muitas das coisas que aconteceram naquela época não dava para escrever. Olha a Torá, o tamanho que ela já é, sem detalhar exatamente tudo que aconteceu com o povo. Assim, Moisés não conseguiu detalhar tudo, não dava. Assim como a vida de Yeshua, não dá. Assim como o Talmud vem trazer, né, o Talmud Bavli, a gente estava vendo, por exemplo, né, o Talmud que a gente gosta muito dele, ele tem 12 volumes, e os volumes são enormes. É muita coisa. Então a gente vai ver que a Bíblia não caberia tudo o que aconteceu. Então tem todo esse conhecimento que os outros livros vão nos trazer. É claro que a gente tem que ter sabedoria para estudá-los, e aonde é bom ter o quê? Um rabino, assim como nós temos o nosso rabino que nos ensina, tá? Você também deve procurar um rabino para você. E nada melhor, né, do que judeus, né, para poder entender a palavra, porque afinal, né? Sim, o oráculo da palavra está com os judeus. Isso, exatamente, está lá na Bíblia. Sim, o próprio apóstolo Paulo, e as pessoas vão dizer que ele pregava contra os judeus e que ele pregava contra a lei de Moisés, e muito pelo contrário, ele cumpria a lei e ele nos ensinava, e ele mesmo disse, a sabedoria vem dos judeus. Gente, é Bíblia judia, Deus judeu, Messias judeu, Torá judia, povo judeu, sabedoria judia. Então, nós temos que entender que as pessoas dizem, mas eu estudo só a Bíblia. Mas espera aí, a Bíblia é judia. Se você está estudando um livro judeu com uma visão do Ocidente, né? Não tem como entender, não dá, né? Você precisa saber a cultura judaica, porque é muita, mas é muita coisa, gente, que tem na Bíblia, que tem como fala? Uma fala judaica, né? Dentro da cultura judaica. Se você não entender a cultura judaica, você não consegue entender o que o autor está falando, né? Uhum. E a gente vai estudar logo aqui na frente, quando a gente for falar sobre o nome de Avraham, que era Avram, e Sarai e Sara, vocês vão entender que o hebraico é importante. Lembrando, gente, que a Bíblia é escrita em hebraico do começo ao fim. Tá? A Brit Hadashah, que você conhece como Novo Testamento, não foi escrita em grego, ela foi traduzida para o grego, a primeira tradução dela. Mas ela foi escrita em hebraico, porque os apóstolos falavam hebraico e aramaico. Tá? Embora Shaul HaShalia havia vários conhecimentos, e ele com o povo grego, ele pregou e tudo, mas a Bíblia foi formada por um povo judeu. E vai lá em Israel, gente, você vai achar alguém falando grego lá, você não vai achar pessoas falando grego lá, você vai achar pessoas falando o hebraico. O aramaico já não se fala mais, mas você vai ver falando hebraico, tá? Então esse é um grande engano também que foi feito. Então vamos lá, né? Vamos dar sequência aqui. A hospitalidade que precede a revelação divina. Hospitalidade, gente, é uma mitzvah, viu? Mitzvah é um mandamento. Está aí entre os 613 itens. Que ser hospitaleiro é importante. E Avraham vai mostrar o tanto que é importante isso, porque Avraham, quando os malachim chegam, os visitantes, ele estava em oração. Exatamente, né? Ele estava falando com o Eterno. E ele interrompe a conversa com o Eterno para poder atender esses malachim. Olha a importância que é de recepcionar as pessoas
com carinho e com muito respeito, né? Então, essa hospitalidade, vocês vão ver depois à frente do nosso estudo aqui, que ela gera benefícios com o Eterno, viu? Então, o valor de cada momento. A presteza de Abraão ao cumprir os mandamentos e ajudar o próximo, mesmo em sofrimento, porque é a questão que ele estava circuncidado quando ele foi atender os visitantes, né, mostra a importância de aproveitar cada momento e realizar, né, boas ações, que são mitzvot, né? E a gente tem aqui a opressão e honra, né? A narrativa de Sedom, subsequente à fuga de Ló e suas filhas, usada para discutir temas de opressão, honra, consequências morais, iniquidade social, destruição de cidades, serve como lembrete severo às consequências da falta de justiça e compaixão. Alguns estudos falam, como Abraão fala, se tiver 10 justos, né? Alguns estudos falam que Ló não foi capaz de pregar, né, nem para 10, para trazer, nem a esposa dele, né? Como a esposa dele olhou para trás, significa que ela tinha alguma dúvida. Então, nem a esposa dele ele conseguiu levar junto, né? Lembrando, gente, que Ló era justo, tá? Mas tinha esses problemas aí, que você vai ver que já Abraão é diferente. Por exemplo, situações como a Quedar, vai mostrar, né, a busca por entendimento. Aqui o Talmud, né, vai incentivar uma busca por entendimento, né, ao respeito e à humildade como parte de experiência religiosa, aceitação não cega e dogmática. Você vai ver que Abraão tinha méritos diante de Deus por causa da sua forma justa e de sua maneira de pregar, porque Abraão pregava, tá, gente? Então ele teve como chegar diante do Eterno e interceder pela vida de Ló e da família dele, né? Então, vamos ver aqui, né? E os estudos rabínicos falam que Ló foi salvo pelo mérito de Abraão. Isso, pelo mérito de Abraão. Por isso que nas nossas orações judaicas, aqui do nosso Siddur, né? Siddur Sefarades, aqui nós somos judeus Sefarades, nas orações a gente pede a Deus pelo mérito dos nossos patriarcas. E a oração, que é diferente de nós orarmos aos patriarcas, né? A gente ora a Deus, o Eterno, Adonai Errad, Adonai único. A gente ora a ele e fala, olha, Senhor, né? Como se a gente estivesse assim, traduzindo, né? Olha, Senhor, lembra-te de Abraão, nosso pai, e tem misericórdia de nós. Ou seja, estou lembrando dos méritos de Abraão para que ele tenha misericórdia de nós. Olha, Senhor, lembra-te dos méritos de Yeshua na cruz, né? Exatamente. Em questão dos nossos pecados. Então, a gente sim busca isso, tá? A gente lembrar o nome dos nossos antepassados, né? No entanto, você vai ler a Bíblia citando no Novo Testamento o próprio Yeshua, né? Ele vai dizer, vocês dizem que são filhos de Abraão, fala para os fariseus que estavam agindo mal naquela época, mas vocês, na verdade, são filhos de Satanás, vocês não são filhos de Abraão. Então, olha para você ver, eles vêm tentar puxar o mérito e Yeshua fala, não, vocês não têm que puxar o mérito de Abraão. Mas você vê ao longo da Bíblia, né? Deus de Jacob, Deus de Isaac, Deus de Abraão. Então a gente vê o tempo todo eles sendo citados, ou seja, puxando os méritos dele, né, diante do Eterno. Então vamos ver também uma relação entre a Parashá Vaierá e o texto de Reis, né, que está em 2 Reis 4, 1-37, que reside paralelos notáveis de hospitalidade, milagre, né, e mais uma coisa, né, ali quando Abraão está com o Melachim que fica, ele traz mais uma vez a promessa do Eterno de que Abraão seria pai de uma grande nação, né, ali através de Isaac. Então, depois você vê também aqui a Sunamita, a mulher Sunamita, né, que ela e seu marido, toda vez que o profeta Eliseu passava por lá, eles o davam de comer, eles davam, né, pouso para ele e honravam o profeta do Eterno. A importância de honrar o rabino também, né? Isso é muito importante, honrar o nosso líder. Então, você vai ver aqui a mulher sunamita honrando, inclusive ela e seu marido honram tanto Eliseu que eles constroem um quarto, né? Constroem um quarto para ele se hospedar toda vez que ele estiver passando ali. Isso. Então aí o próprio Eliseu se sente obrigado a interceder diante do Eterno, mais uma vez, o mérito de um justo, diante do Eterno, para que o Eterno desse um filho a esse casal, que eles não tinham filhos. Então o Eterno envia um filho de presente para eles. Olha, mais uma vez, a hospitalidade que precedeu
a bênção de uma geração de maternidade, né? Então é mais uma recompensa que na Parashá Vayeraze, né, Avraham e Sara demonstram uma hospitalidade exemplar ao receberem e servirem a 3 estranhos, que eram malachims, anjos disfarçados, com grande zelo. Como recompensa direta de sua bondade, um dos anjos anuncia: Sara, apesar de sua idade avançada e esterilidade, conceberá um filho dentro de 1 ano. Isso, aí é o nascimento de Isaac. Aí o que a gente está fazendo, indo e voltando na história, tá, gente? Porque se vocês verem aqui, a gente já falou sobre Isaac, sobre a amarração dele. Então aqui, porque na Parashá a gente viaja sobre ela, a gente vai à frente e volta, retorna e vai ligando os pontos para ficar mais dinâmico, viu? Então aí agora a mulher de 2 Reis, né, a Sunamita, ela e o marido, né, vem demonstrar diante de Eliseu também a mesma coisa, né? É uma hospitalidade sem pensar nada em troca, hein? Sem pedir nada em troca. Isso, então ambas as narrativas vêm nos mostrar que a boa hospitalidade resultou Com justo, né? com justo, né? Veio resultar a algo maravilhoso que são 2 gestações, bênçãos, né? Então é a intervenção divina, né? Às vezes a sua bênção está aí esperando você fazer uma ótima hospitalidade para aquela pessoa que tá passando, tá precisando, né? Aquela ajuda do irmão, né? Isso. E agora vamos falar então, inclusive, também sobre a questão da Parashá Vayera, alguns testes, provações que vêm na nossa vida, né? A Akedah de Isaac, por exemplo, né? Envolve Avraham recebendo seu filho de volta simbolicamente como que da morte, através da intervenção de Deus, né? Ou seja, quando ele ia sacrificar Isaac, Deus intervém, porque ali ele já viu a fé de Abraham e devolve Isaac vivo para Abraham, embora Abraham tinha fé suficiente para ele cria, que assim quando ele fala com os servos dele lá embaixo no monte, né, quando ele vai subir, ele fala para os servos: olha, nós subiremos, adoraremos o Senhor e voltaremos, ou seja, voltaremos inclui Isaac. Ele acreditava que mesmo depois de queimado de cinzas, o Senhor poderia dar cinzas, né, das vidas às cinzas e trazer Isaac de volta à vida. Olha o tamanho da fé de Abraham. Pro eterno foi como se ele tivesse sacrificado realmente, né? Sim, sim. Porque a Kavaná, a intenção de Abraham, foi realmente fazer o que o eterno pediu. E isso conta muito, a intenção verdadeira da pessoa, né? E aí nós temos mais um paralelo, né, em 2 Reis 4. Após o filho de Sunamita morrer inesperadamente, mulher busca Eliseu, né? O que acontece? Aí o filho que Deus havia dado à mulher Sunamita, de repente acontece, ele fica doente, ele passa mal e ele morre. Mas o que ela faz? Ela engole o choro, quando ela passa pelas pessoas, ela diz que está tudo bem, inclusive pelo servo de Eliseu, né? E chega diante do homem de Deus, o justo, e aí ela pede para ele que interceda, que faça algo para ressuscitar o filho dela, né? Então ela cria também que se o justo orasse, o eterno viria, né? E ela chegou para quem realmente ia resolver o problema dela, né? Isso. Então ela falou que estava tudo bem para os outros, porque do que adianta a gente falar os nossos problemas para as pessoas que não podem resolver? Então ela viu ali no justo a resolução de tudo que ela precisava, então ela esperou até chegar a ele para poder contar tudo que já havia acontecido, né? Sim, é verdade. Então a gente vê realmente isso, né? Busque ajuda no lugar certo, viu? Se você precisar de alguma ajuda, alguma orientação, entre em contato com a gente aqui, a gente direciona você para o lugar certo. Se a gente não puder ajudar especificamente a gente vai indicar vocês a um rabino que possa resolver, que possa ajudar a vocês, tá? Então a gente tem aí mais esse paralelo, né? Então vamos ver aqui também, né, a intervenção divina na crise, ressurreição, né? Embora não seja uma ressurreição, a Parashá culmina com a aprovação da Akedah, onde Deus intervém no último segundo, né, para salvar a vida de Isaac, que é o que a gente falou aqui, né? E também é o paralelo, né? O filho de Sunamita morre inesperadamente. A mulher, com grande fé, busca Eliseu, através de Eliseu e da intervenção, né, de Deus, o menino é milagrosamente ressuscitado, né? Fé e obediência.
Tudo gira em torno da fé e da obediência, né? Quando você se dispõe à vontade do Eterno, ele intervém, né, na sua situação, no seu problema, né? Ele te mostra se há algo a aprender, né? Porque tudo que acontece na vida da gente, no judaísmo a gente aprende isso, que tudo vem do Eterno, seja bom ou ruim. Aquele ruim que a gente acha que é ruim na nossa visão, mas está trazendo ali um ensinamento para a gente não passar por aquilo de novo. Então a gente tem que se perguntar, o que eu tenho que aprender com isso, né? O que eu tenho que ver nessa situação? Então, na verdade, tudo gira em torno de eu obedecer, mesmo diante de uma situação difícil. Exatamente. Então, a Xoxana discorreu muito bem sobre esse assunto aqui, né? Então, vamos falar aqui, então, em resumo, Segunda Reis, né, serve como um espelho profético e narrativo para Vayera, que é lá o texto, né, na Torá sobre Abraham, em Bereshit, ilustrando como temas de hospitalidade, fé e a providência milagrosa de Deus introduzidos na vida dos patriarcas continuam a se manifestar na história de Israel através de seus profetas, ou seja, o que aconteceu na Torá continua na Haftará com os profetas. Tudo vai continuando com a vontade do Eterno e a soberania dele sobre os seus tzadikim, os seus justos, né? Então vamos falar também agora um pouco da Brit Hadashah, né? O renovo da aliança. A relação entre a Parashá Vayera e o texto de Tiago 2, do 14 ao 26, é direta e central, pois o apóstolo Tiago utiliza o exemplo de Avraham, lembrando que Tiago também, o nome dele é Yaakov, viu? O nome dele foi traduzido, né? A gente está falando aqui o português, mas o nome dele é mais um dos que foi traduzido, embora a gente não traduz nome, mas foi traduzido para a Bíblia, que a gente teve acesso primeiramente no Brasil, então a gente vai considerar, né? Então, né, o apóstolo Tiago utiliza o exemplo de Abraham, né? Abraão, cujo atos de fé são o foco principal de Vayera para ilustrar o seu argumento teológico de que a fé verdadeira é demonstrada por meio de obras, né? Que aí você vai observar aqui que o apóstolo Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, a justificação pela fé, né? E obras. Ou seja, Tiago cita aqui especificamente que a história da Akedah de Yitzhak, que vai mostrar, né, Abraham e Yitzhak agindo a fé que eles tinham no Senhor, né? O que vai nos mostrar que não adianta nada a gente dizer que crê no Eterno, que até mesmo que crê nele como o único Deus, e simplesmente a gente ficar parado e só dizer que crê e não fizer nada, né? Lembrando que nós temos aí 613 oportunidades para obedecer, para mostrar a nossa fé, né? Isso, exatamente isso que o apóstolo Tiago está demonstrando, né? O cumprimento da Escritura. Então, né, Tiago 2:23 continua dizendo, e cumpriu-se a Escritura que diz, e creu Abraham em Deus, e isso foi creditado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. A Escritura menciona, creu Abraham em Deus, aqui vem de Gênesis 15:6. Embora essa passagem específica de Gênesis 15 esteja na Parashá Lech Lecha, anterior a Vayera, lembrando que né, está tudo conectado, né? Então, Tiago argumenta que a fé declara ali, né, a fé declarada foi ali aperfeiçoada e validada pelas ações registradas na Parashá Vayera, né? Ou seja, Abraham ali consolida através da atitude de fé, né? Então ele creu, e isso é muito importante, nós temos que crer para que a nossa fé tenha verdadeiramente viva, né? Então, a Parashá Vayera vai falar sobre uma fé ativa e fé passiva. A Parashá Vayera está repleta de ações de Abraham, ele, né, corre para receber os hóspedes, intercede por Sodoma, caminha fielmente para o Monte Moriá, para oferecer o seu filho, né? Então, Tiago, o apóstolo, vai utilizar esses exemplos para mostrar uma fé, né, que uma fé seria morta se não tivesse acontecido toda essa atitude de Abraham, né? Isso é verdade.
né? Tudo gira em torno da obediência, né? Quando Deus, o Eterno, fala pra gente, olha, vai para esse lado, e a gente vai para o outro. Não, mas eu acredito em Deus, mas eu vou para esse lado porque eu acredito que é esse lado. Aí não adianta, né, gente? Isso. Então, assim, né, aqui, por exemplo, o apóstolo Tiago, né, vai falar sobre a questão da Akedah, ele argumenta assim, o autor de Tiago questiona se Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu Isaac no altar, sugerindo que a fé e obras atuaram em conjunto, né, com a fé sendo aperfeiçoada pelas obras, Tiago 2, 21 a 22. Essa passagem faz referência direta à Akedah de Gênesis 22, em Parashá Vayará, onde Abraão demonstrou fé por meio da obediência a Deus. A citação da Escritura, o título Amigo de Deus, Tiago também cita em Gênesis 15:6, para mostrar que a fé de Abraão resultou em ações que confirmaram a sua justiça, que fé e obras atuaram juntas, né? Então, uma assim, complementa a outra, né? Então as obras complementam a fé e a fé complementa as obras, não andam sozinhas, separadas. isso. E agora vamos falar sobre a questão do significado dos nomes, né? Avram, ele significava, a palavra Avram significava que Avram era vamos dizer assim, que ele era um pai, né? Pai de um povo. Pai de um povo, né? Mas Avraham significava que ele seria pai de muitos povos. Ele seria pai de muitas nações. Olha como ampliou o nome de Avraham. Essa letra que foi acrescentada, né? E isso foi no hebraico, né? Porque Avraham. Porque se você acrescenta uma letra A no nome de uma pessoa em português, continua sendo um nome com uma letra A a mais, não tem nenhum significado a mais. Mas no hebraico, né? A importância do nome, né? Para os judeus, o nome carrega não só como aqui no Ocidente, né? Você é uma forma de identificar a pessoa, mas o nome carrega ali o que a pessoa tem dentro dela, o que é o propósito dela, tanto que se você existe um mapa, né, que a gente realiza, que a gente vê tanto os propósitos, as personalidades, todo um caminho de vida através do nome, né? Isso. E a gente vai ver, por exemplo, Sarai, que significa minha princesa, se torna o Eterno retira uma letra do nome e coloca, né, a letra Re, que faz parte, inclusive, do nome do Eterno, né? Sim. E ele vai mudar o nome dela de minha princesa para mãe de nações. É uma mudança muito grande através do nome, né? Através do nome. Então a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, não sei se você já tem filhos ou se você quer estudar sobre o seu próprio nome, a escolha do nome diz muito sobre uma pessoa, né? A gente tem que pesquisar, né, dar uma olhada no que significa, antes que a gente coloque, às vezes, um nome pagão, né? Isso. E tem que buscar, inclusive, a origem, se tem origem judaica, né? E a origem judaica vai nos dizer ainda mais. E se o seu nome, por exemplo, não tem uma origem judaica, mas o que esse nome significa? Muitas pessoas, quando se convertem ao judaísmo, né, o que elas fazem? No nosso caso, a gente não precisa trocar o nosso nome, a gente não precisou, porque nós já somos descendentes de judeus com nomes judeus. Então, o nosso nome já veio carregando a nossa história, e o meu nome, David, mostra exatamente quem eu sou. A minha história, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas exatamente o que eu vivi e vivo a minha vida, o meu nome condiz com isso, e assim como a Xuxaná também, né, que traduzindo para português, assim, vamos transliterar, seria Susana, que é a raiz do nome Suel. Então, Susana, que você vai encontrar na Bíblia também, né, que ela tem um grande significado, e o mais interessante, né, que o meu nome e o dela tem o mesmo significado diante de Deus, né, que o Magen David, por exemplo, que é a estrela de Davi, onde mostra, né, que a humanidade sobe aos céus e dos céus vem o socorro, no nome Xuxaná, também o lírio de 6 pontas, né? É a mesma coisa, né? Isso, é a mesma coisa. Sentido. Isso, o nome Xuxana também quer dizer que é do homem para Deus e de Deus para o homem, o Hesed, né, que é a misericórdia do Eterno, né? É o que mostra qual o propósito, né?
quando a importância também de você unir com uma pessoa com o mesmo propósito, né? Isso, quando nós nos casamos, a gente não uniu dois seres humanos, a gente uniu propósitos do Eterno. A gente uniu um propósito completo do Eterno e nós somos um só. A palavra vai dizer que o homem deixará a sua família para se tornar um só com sua esposa, e nós somos um só, porque literalmente, né, o nosso nome se casa. O nome David e Xuxana, eles se casam num propósito, e a gente vai lançar no nosso Instagram depois, até já preparei o texto, para explicação dos nossos dois nomes, e vocês vão ver a importância do nome. Então, pesquise também sobre o seu nome, tá? Procura aí no Origem hebraica, origem gematria, hebraica, isso, gematria, né, numerologia judaica sobre o seu judaica, nome. tá, gente? É importante vocês citarem quando vocês forem pesquisar a numerologia judaica. Isso, porque existe a Cabalá judaica, a numerologia judaica, existe outras Cabalá e outra numerologia, que não é a judaica, tá? E a judaica é a que foi deixada pelo Eterno para o povo judeu como método de sabedoria. Tem muita coisa, né, que a gente ainda não sabe, que a gente vai descobrindo, né, que o Eterno deixou pra gente para nos estar auxiliando na vida aqui na Terra, né? Isso, E isso é uma delas, né? é uma delas. Então, tá aí a resposta de como um nome pode determinar um destino. É. Então, shalom, shalom, lehitraot. Shalom, shalom, Hitraot.